Oi, gente! Nossa, que saudade que eu tava de vir aqui gravar pra vocês, sentar aqui, bater um papo. Eu sei que eu sempre prometo que tô vindo pra ficar e acabo sumindo, desaparecendo, mas a correria desse fim e desse início de ano, gente, vocês não têm noção. Eu tava terminando faculdade, depois vieram as festas de fim de ano, agora esse início de janeiro também. Nós estamos fazendo bastante coisa por aqui, mas prometo que dessa vez voltei para ficar. Já quero pedir desculpas pela oscilação de luz, porque eu tô gravando com a luz natural, os barulhos em volta também, porque o vento tá balançando na janela, mas preciso gravar esse vídeo. Tô tentando gravar ele há muito tempo. Vim aqui até de cara limpa, nem me produzi nem nada, porque preciso trazer esse vídeo para vocês e dar continuidade aos próximos vídeos, porque eu já tenho muito material gravado. Então, enfim, sem mais enrola por aqui, vamos começar esse vídeo. O vídeo de hoje é o meu diário de gravidez do primeiro trimestre e eu tô com uma colinha aqui pra tentar lembrar de tudo, apesar de saber que não vou lembrar de tudo. Muita coisa eu já esqueci, e cabeça de grávida também, se você não sabe, grávida fica com a memória ruim, bem ruim. Então vamos lá. Falando sobre os sintomas, eu não me lembro se eu falei no vídeo de como descobrimos a gravidez, mas vou deixar ele linkado aqui, depois você vai lá assistir. Na verdade, não sei se é aqui, se é aqui. Enfim, vai estar aqui em algum lugar, se você não assistiu, vai lá assistir. E os primeiros sintomas que me fizeram desconfiar da gravidez e que foram sintomas que persistiram ao longo do primeiro trimestre foram enjoos, porém não é aquele enjoo que chega a dar ânsia assim, de vômito, que a pessoa chega a vomitar. Eu senti bastante enjoo, mas foi em relação a cheiros de coisas. Não tive muito enjoo em relação aos alimentos em si, né? Acho que não teve nenhum alimento específico que eu parei de querer comer por causa do enjoo, mas tive muita dificuldade com cheiros, perfumes, malodores, enfim. E na gravidez da Flora eu não tive esse problema, não tive enjoo na gravidez dela, e nessa eu tive e durou por bastante tempo, até mais do que o primeiro trimestre. Outro sintoma foram os seios inchados e doloridos, e foi algo que incomodou bastante no início ali, só que acho que bem antes das 12 semanas esse sintoma já tinha passado, então foi algo rapidinho assim, que não durou por muito tempo. Mais um sintoma que acredito que toda gravidinha passa por isso, é a vontade de fazer xixi o tempo todo. Eu naturalmente já sou Maria Mijona, já faço muito xixi, vou ao banheiro muitas vezes, mas depois que eu engravidei, isso piorou muito e eu ficava o tempo todo lá no estágio indo no banheiro fazer xixi. O próximo sintoma é um sintoma, digamos, um pouco diferente, que muita gente não entende o que é dor no estômago. Mas não é aquela queimação, aquela azia, refluxo, apesar de eu ter sentido isso também um pouco, mas é uma dor no estômago mesmo, um incômodo muito, muito ruim. E sim, a sensação era que eu estava com fome o tempo inteiro. Sabe quando a gente tá com fome? Parece que o estômago, sei lá, que a gente sente aquela dor, assim, da corrosão, da fome, e ao mesmo tempo, quando você come muito, que você tá muito cheio, que você tá extremamente empanzinado e que você não consegue soltar os gases por lugar nenhum, é uma mistura desses dois, juntos, 24 horas por dia. Isso acaba com o nosso prazer de comer, de fazer qualquer coisa. É muito doloroso, é muito, 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 muito ruim. E eu senti isso na gestação da Flora também.
Na gestação dela, a médica me passou 3 medicamentos diferentes para tentar resolver esse problema e nada adiantou. Nessa gestação, minha médica não passou nada, os médicos ignoram, né, esse problema. E, enfim, é isso. A gente tem só que lidar, evitar alimentos que causam gases, comer pequenas quantidades, né, pequenas porções de alimentos para que não pese a digestão e rezar e pedir para Deus para aliviar a dor. É basicamente isso que tem para fazer. Mas, enfim, é um sintoma horrível que eu tenho nas minhas gestações e não desejo para ninguém. E o último sintoma, assim, que eu me lembro para poder comentar com vocês é o sono e o cansaço. Mas eu não sei dizer se foi, né, somente por causa da gestação, se foi só um sintoma de gestação, ou se também foi devido à rotina exaustiva que eu tava levando, né, de levantar 5 horas da manhã e chegar em casa 8 horas da noite por causa do estágio. Então, creio que seja uma junção dos dois, mas eu sei que muitas grávidas sentem bastante sono e cansaço nesse primeiro trimestre, e eu senti. Agora falando um pouco sobre exames e consultas. Nós fizemos o nosso primeiro exame, que foi o ultrassom, logo que nós descobrimos a gravidez. Então, descobrimos a gravidez, fomos atrás para fazer o ultrassom, para ver se estava tudo bem, para confirmar a gestação. E aí, para quem já passou por uma gestação, deve saber que os primeiros ultrassons, né, eles são os mais fiéis, digamos assim, são os mais precisos para dizer o tempo de gestação. Então, nesse dia nós descobrimos que estávamos com 6 semanas e 1 dia de gestação. Conseguimos ouvir o coração do bebê no dia. Normalmente é difícil nessa fase, né? Ali 6 semanas ainda é muito cedo, mas nós já conseguimos ouvir o coração do bebê, vimos que ele estava ali. Só que tivemos uma triste surpresa nesse dia, que foi descobrirmos um hematoma subcoriônico. Esse hematoma, ele é um acúmulo de sangue, né, entre o útero e a placenta, e dependendo, né, do tamanho desse hematoma, da extensão dele, ele pode acabar causando um descolamento de placenta e, consequentemente, um aborto. Eu não sou médica de humanos, mas pesquisei bastante sobre isso. E nesse período acabei descobrindo que isso é algo mais comum do que a gente imagina. Muitas famosas, né, influenciadoras e até mesmo pessoas próximas a mim, depois que eu comentei que estava passando por isso, vieram até mim dizer que haviam passado pelo mesmo em suas gestações e eu nem fazia ideia. Achei que fosse algo, digamos assim, incomum, mas é bem comum. E essa notícia trouxe muito medo pra gente, muito medo, muita insegurança. A ultrassonografista na hora já falou que eu precisava ficar de repouso, e isso foi mais uma coisa que me afetou também, porque eu comecei a me preocupar em como ficaria a minha faculdade, né? Eu tinha acabado de começar o estágio final. Então, nós temos um prazo para poder cumprir esse estágio e ter que ficar de repouso naquele momento não era o ideal, no último semestre de faculdade. Então, eu me desesperei, chorei muito, fiquei muito nervosa, sem saber o que ia ser da minha vida, o que ia acontecer, além de me preocupar com o bebê, né, de querer fazer tudo certo para que isso para que isso acabasse, né? Para que esse hematoma sumisse e ficasse tudo bem. Outra coisa que eu esqueci de comentar é que esse hematoma, normalmente, o que se espera é que o organismo absorva ele ou que ele seja expelido para fora, né? E eu ia ter que esperar até
12 semanas de gravidez para refazer um novo ultrassom e saber como que estava a situação. Então, foi um período muito difícil pra gente. O Thiago teve que assumir todas as responsabilidades de casa, da Flora, além do trabalho dele que ele já tinha. E eu ficava deitada ou sentada o tempo inteiro. E emocionalmente, psicologicamente, foi uma fase muito, muito, muito difícil pra mim. Muito difícil mesmo. Voltando lá no início ainda, depois que nós descobrimos isso, né, fizemos ultrassom e descobrimos isso, eu tive minha primeira consulta de pré-natal, e essa consulta foi feita quando eu estava com 6 semanas e 6 dias, e nesse dia eu estava pesando 71 quilos e 300 gramas, o que para mim foi uma surpresa, porque eu estou acima do meu peso há bastante tempo, né? E antes de engravidar, eu estava quase com 75 quilos. Então, quando eu descobri esse peso na consulta, eu vi que eu tinha emagrecido mais de 3 quilos e nem sabia, nem imaginava isso. Além disso, minha pressão arterial estava normal, eu sempre tive a pressão normal, assim, nunca tive problema com isso. E a médica solicitou os exames de rotina, hemograma, urinálise, exames de DSTs, enfim, o básico que é solicitado no início da gestação, além de prescrever para que eu começasse a tomar sulfato ferroso e ácido fólico, que também é de praxe em toda gestação. Mas por causa do hematoma, ela me deu um atestado de 40 dias, que eu deveria ficar de repouso durante esse período. E além disso, eu deveria usar um medicamento, que foi o progesterone. E esse medicamento, ele tem como... O objetivo dele é tentar segurar a gestação, né? Evitar que ocorra um aborto. E então, eu tinha que usar todos os dias esse medicamento também. Em relação a desejos, eu tive um desejo por feijoada. Quem me conhece sabe que eu não gosto de feijoada, mas quis muito comer uma feijoada específica que eu havia comido no aniversário do primo do Thiago. E acabei que ainda não comi essa feijoada, então fica a dica para quem quiser me convidar. Brincadeira, mas assim, o desejo maior já passou. E muita vontade de comer doce, sempre, principalmente depois do almoço, depois de terminar de comer comida de sal, eu sentia muita, muita vontade de comer doce, sorvete, qualquer coisa do tipo. E confesso que me esbaldei um pouquinho no primeiro trimestre, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Passado tudo isso, fomos fazer o nosso segundo ultrassom com 12 semanas e um dia, o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, né, onde é feita a translucência nucal e onde nós fomos verificar como estava a situação do hematoma. E graças a Deus, estava tudo bem com o bebê, estava dentro dos padrões, né, esperados desse exame, tudo certinho com ele. E a médica também não encontrou mais nenhum hematoma. Então, graças a Deus, tinha dado tudo certo, o bebê estava bem e eu poderia voltar à vida normal, né, entre aspas, porque na gestação a gente não pode ter vida normal assim. Mas foi um alívio muito grande pra gente, principalmente porque finalmente poderíamos compartilhar com as outras pessoas que estávamos esperando um bebê. Nós escolhemos guardar a notícia até que tivéssemos certeza que tudo estava bem, porque, enfim, vocês sabem, o primeiro trimestre é uma fase muito delicada, ainda tivemos esse agravante do hematoma e segurar a notícia foi muito difícil pra gente, né? Pra mim, principalmente, porque eu sentia que eu tava vivendo uma mentira, que eu tava vivendo uma farsa, que ninguém sabia o que tava acontecendo comigo, ao mesmo tempo que eu me sentia muito sozinha por não poder compartilhar. Enfim, foi um primeiro trimestre
muito, muito, muito forte emocionalmente falando. Mas vencemos o primeiro trimestre e graças a Deus com muita saúde pro nosso bebê. E foi isso, gente. Isso é o que eu lembro do primeiro trimestre, porque já estamos no terceiro. Então, depois eu venho trazer para vocês o diário do segundo trimestre e mais na frente trago também o diário do terceiro trimestre de gestação. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho sobre como tem sido essa jornada aqui comigo. Se você gostou, deixe o seu gostei aqui pra mim, deixe aqui nos comentários o que você achou. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque tem muito vídeo vindo por aí. E dessa vez não é conversa, tem muito material gravado, muito vídeo já editado, prontinho para postar. Mas eu precisava terminar esse vídeo primeiro, postar esse vídeo para vocês primeiro, para depois trazer os outros. E é isso. Um beijo e até o próximo.